Começa agora, Na Ação, a voz de quem faz a diferença nas ondas da Rádio Fiscar. Olá a todas e todos! Estamos iniciando aqui nos estúdios da Rádio Fiscar 95,3 FM mais uma edição do programa Na Ação. O programa Na Ação tem por objetivo dar visibilidade às ações de cidadania, de solidariedade, de inclusão, enfim, de participação ativa de seres humanos na vida de seres humanos para tornar a vida destes seres humanos algo um pouco menos sofrido e complicado e etc. Nesse sentido, nós manifestamos aqui uma grave e grande preocupação que a solidariedade é uma moeda escassa nesse imenso baú que é a sociedade brasileira e mundial no dia de hoje. Mas, obviamente, que toda regra tem exceção, então o programa Na Ação discute e apresenta justamente as exceções. Para a falta de solidariedade, nós estamos apresentando hoje um grupo absurdamente solidário e alegre, que talvez vocês não conheçam, mas vão conhecer agora. É o grupo Amor em Gotas. Na verdade, eu diria que é Amor em Oceano, porque eu já vi o trabalho de vocês, mas tudo bem, você chama Amor em Gotas. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da rádio, com muita satisfação e alegria, a professora Solange, do Departamento de Ciência da Computação da USP, e a professora Sueli, do SESC, aqui de São Carlos, correto? Isso mesmo, correto. Primeiro lugar, muito obrigado por vir bater esse papo conosco. Obrigada a vocês pela oportunidade, né? É legal. É um prazer imenso estar aqui e falar de seres humanos atuando com outros seres humanos. Que massa, que massa. E deixa eu começar perguntando o seguinte, tia. Como é que surgiu essa ideia? Como é que surgiu o trabalho? Bom, o trabalho surgiu há 18 anos atrás. Eu trabalhava em São Paulo e voltei para São Carlos e percebi que não tinha nenhuma atuação no hospital, nem com paciente nenhum, nem com adulto, nem com criança. E como eu tinha um pouco de vivência com essa área lá em São Paulo de voluntariado, então eu resolvi apresentar um projeto para a provedoria, um projeto de voluntários mesmo, para a gente estar todos os domingos atuando com as crianças lá na pediatria da Santa Casa. Deu certo, eles acreditaram no trabalho, compraram a ideia e nós estamos lá até hoje. O grupo se renova, mas não se extingue. Então isso vem bem de encontro ao que você falou. São raros, mas existem. Claro. Então esse espaço aqui é uma oportunidade da gente poder estar falando e agradecendo a todos os voluntários que fizeram a gente, colaboraram para a gente chegar até aqui. Hoje, né, poder estar falando desse grupo aqui com você, divulgando o trabalho e tendo esse espaço da Rádio Fiscar, mas tendo a oportunidade de agradecer a todas as pessoas voluntárias que passaram com a gente ao longo desses 18 anos. Foi mesmo um acreditar, um encontro de muita gente acreditando. Foi isso que virou o Grupo Amor em Gotas, que é hoje. Que lindo, que massa. Solange, e tu como é que começou a trabalhar no Amor em Gotas? Da onde que surgiu? Pois é, há 16 anos eu conheci a Sueli. Tá vendo? E o grupo era super... tava na infância, né? Na primeira infância, com 2 anos. E eu me encantei pelo projeto e fui com ela. Eram pouquíssimos voluntários naquela época. Uma demanda muito grande naquela época de crianças internadas, bem diferente do cenário que a gente vive hoje. E eu me encantei e fui para lá. E depois veio aí a oportunidade de fazer essa parceria para a gente fazer uma gestão do grupo em parceria, e cada um trazendo um pouco do seu know-how em algumas coisas. E o grupo foi evoluindo. Porque o que eu vejo hoje de muito interessante e um diferencial do Grupo Amor em Gotas é que, além da ação que a gente faz, porque ir ao hospital
Trabalhar com uma criança que está lá numa situação, às vezes de apatia, às vezes de muita dor, às vezes de um desânimo grande, porque se ela estivesse bem, ela não estaria no hospital. Claro, claro. Se ela estivesse bem, aquele acompanhante também não estaria ali no hospital. Claro. Por vezes, aquela mãe deixou várias outras crianças em casa. Então, assim, além desse trabalho que é de tamanha gratificação, porque, assim, quando a gente entra num domingo e faz um trabalho, não tem quem não sai melhor do que entrou. E olha que eu tô falando de domingo à tarde, que você poderia dormir um pouquinho, que você poderia fazer outras coisas e tudo mais. Então, além dessa participação lá com a criança, com o acompanhante, com os próprios profissionais de saúde, porque eles demandam bastante também o nosso apoio, a gente, enquanto gestão, faz um trabalho grande por trás de tudo isso. Porque a gente foi amadurecendo nesse período, nesses 18 anos, construindo uma forma de fazer gestão de grupo de voluntários, porque é muito diferente, ou seja, todos estão ali para fazer um algo a mais. Sim. Não é a função dele. Todos nós temos as nossas obrigações, todos nós temos nossos afazeres. E temos aquele prazer de buscar, de ir lá, de atuar. Mas entre esses dois caminhos existe uma gestão. E o grupo amadureceu muito nessa gestão, enquanto grupo. Então, por exemplo, nós temos hoje, fizemos os cálculos aí, porque nós temos um evento aí para comemorar os 18 anos, nós já atendemos em São Carlos mais de 70 mil pessoas. Uau! Entre crianças, Claro. tanto crianças dentro da Santa Casa, quanto os acompanhantes, quanto os profissionais de saúde, quanto em ações que a gente também realizou fora da Santa Casa, mas sempre vinculadas à nossa missão, né? Enquanto Grupo Amor em Gotas. Cara, que loucura! 70 mil pessoas é praticamente um quarto da população da cidade, né? Que lindo! Se for ver assim, é bem isso mesmo. Mas o trabalho, ele amplia, né? Quando a gente fala do trabalho voluntário, o que a Solange falou é muito importante. Porque nós estamos falando desde dona de casa até professores e profissionais de área de saúde que também tem que se enquadrar no grupo para ter um perfil daquele grupo de voluntário. Então, o papel que a gente tenta fazer com o grupo hoje ele é muito participativo. Depende muito de cada um. As crianças aos domingos lá na Santa Casa, elas estão esperando você. Não estão esperando o Grupo Amor em Gotas. A gente só vai estar lá para fazer junto. Certo. Então, se ela está esperando você não pode deixar ela esperando, ou mesmo que ela tenha alta e queira ir embora, você tem que estar lá. Você tem que fazer parte disso tudo, você tem que fazer parte desse número, né, de 70 mil que a gente tem hoje. Então, como disse a Solange, não é fácil você manter a pessoa voluntária, porque além de todas as coisas que ela já tem para fazer, você tem que colocar para ela assim, a importância de ela ser uma peça diferenciada naquele dia, naquele domingo, e a diferença que ela faz. Só para ilustrar, a gente faz fotos do grupo quando a gente termina a nossa intervenção, que a gente chama, né, no domingo. E outro dia eu estava olhando para isso com um pouco mais de cuidado por conta dessa comemoração dos 18 anos, e estava imaginando aquilo como se fosse um quebra-cabeça, sabe? Aquela foto do final da intervenção, um quebra-cabeça. Então, você vê o orgulho que cada gotinha, que é o nosso voluntário, a gente chama, nós somos todos gotinhas, né? Gotinhas de amor. Isso. E o orgulho que cada pessoa tem de estar naquela foto daquele domingo. Então, se aquilo fosse um grande quebra-cabeça, cada um iria pegar a sua foto, ia correr lá e se colocar. Porque é um domingo que a pessoa faz uma atividade diferenciada, especial. E, como a Solange falou, a gente volta para a nossa casa com muito mais coisa, muito mais amor, muito mais disposição, muito mais disponibilidade, muito mais vontade de ser parceiro do que o que a gente chegou lá. E às vezes nossos problemas acabam. Eles acabam a hora que a gente entra
nos quartos e encontra aquelas crianças. Então, nossos problemas acabam sendo infinitamente pequenos, né? E aí eu estava imaginando essas fotos no final das nossas intervenções como sendo mesmo um quebra-cabeça, cada um pegar a sua fotinho, levar embora e depois vir e colocando cada uma, se representando, se fazendo representar naquele domingo para aquelas crianças. Isso faz toda a diferença, sabe? Na vida deles. Eu estava pensando justamente nisso, olhando para uma criança ou para um ser humano que está institucionalizado, porque você está internado no hospital, você se institucionaliza. Tá? Todos aqueles elementos que compõem a tua identidade, por mais primária que seja de uma criança, certo? Mas você perde tudo aquilo, porque no hospital tem um conjunto de regras, etc, etc. Bueno, o fato de chegar um outro ser humano perto traz uma dimensão totalmente diferente para a vida dessas pessoas. E, Ronaldo, nós trabalhamos, a nossa missão enquanto Grupo Amor em Gotas é mostrar que a alegria é sempre uma possibilidade. Claro. E nesse processo, nós trabalhamos muito com a questão seguinte: você só dá o que você tem. Como você só dá o que você tem, quem vai lá, quem está agendado para ir naquele domingo, ele já vai buscar essa alegria interna dentro dele. Porque se ele não tiver de posse dessa alegria, desse prazer de brincar, desse prazer de fazer a diferença para um outro ser humano que está ali, possivelmente o trabalho dele não é bom. E ele se dispôs a fazer isso. Porque nós temos um agendamento, você se agenda para ir naquele domingo. E isso faz muita diferença. Porque aí esse voluntário nosso, essa gotinha que a gente fala que é essa gotinha de amor, porque ela vai lá com essa gotinha de amor e ela vai despertar o amor naquele ambiente. É como se fosse uma gotinha que cai ali numa bacia de água. Ela vai promover o impacto em todo aquele processo. E o nosso trabalho, ele faz isso. Quando ele chega num quarto e tem uma criança, nós já estamos dispostos a dar o nosso amor. A mostrar essa alegria, a despertar essa alegria, tanto na criança, quanto no acompanhante, quanto no profissional de saúde que a gente encontra no corredor, que a gente vai fazer uma brincadeira, que a gente vai fazer uma escultura de bexiga e vai dar para esse funcionário. Então, tudo isso trazendo ele para o processo. Claro. Então, se eu entrego para ele, por exemplo, uma bexiguinha pequenininha, eu digo, olha, isso aqui não é uma bexiga. Você aceita muitas gotinhas de amor? Não tem quem não sorrir pra gente. Claro. Se eu te ofereço muitas gotinhas de amor, o que você vai fazer com isso? E são coisas assim. O que a gente faz dentro do quarto, com a criança, com o acompanhante, são ações bem simples, mas elas são ações de coração. Então, quando você faz aquilo, que você se entrega, que você doa, que você se planejou para estar lá, que você fez um almoço mais cedo, que você chegou lá, que você às vezes colocou uma fantasia, às vezes colocou um chapéu colorido. Então, tudo isso, você está se preparando para aquele momento que você vai encontrar aquela criança que também te espera. Porque a maioria das vezes, né, Sueli, a gente chega no hospital, as crianças já estão nos esperando, porque as enfermeiras contaram. Às vezes essas crianças, elas já estavam lá da semana anterior, tá? E elas estão nos esperando de novo. Às vezes elas nem querem a gente, tá? Por quê? Porque o momento dela ali... Às vezes o acompanhante quer a gente. Essa criança ainda não está, como você falou, como é uma quebra de rotina para eles, para as crianças, né, de uma forma geral, que não tem muita explicação esse fato de você institucionalizar, né, porque é um tratamento, né, dentro de um hospital, ele é institucionalizado, você colocou muito bem. Então, o nosso papel é entrar naquele quarto e quebrar aquela rotina institucional, é trazer aquela criança, aquela família para o mundo onde ela gostaria de estar naquele momento. E como a Solange disse, isso é muito possível. É o que a gente tenta aproximar o que ela deixou lá do lado de fora com o tratamento que ela está tendo ali dentro. E isso, as duas coisas caminhando juntas para ela sair de lá o mais rápido possível. Então, assim, quando a gente chega,
o fato que a Solange coloca, às vezes as crianças não querem a gente, porque elas estão com toda essa resistência desse mundo que elas deixaram para trás, às vezes ainda não descobriram o que elas estão passando naquele momento, então para elas é tudo muito difícil, né? E às vezes, a família quer que a gente esteja lá. É muito difícil uma família não estar esperando a gente com os braços abertos, né, Sô? Muito difícil. As famílias todas estão sempre muito agradecidas, e a gente também é muito agradecido a eles, que eles fazem parte da nossa vida lá, né? Não são só as crianças. E uma proposta nossa, a gente tenta fazer do quarto uma festa de aniversário. Então a gente enfeita o quarto com bexiga, trabalha com as habilidades das pessoas que estão lá naquele dia. Se a gente tem mágico, faz mágica. Se a gente tem mais princesas, vamos contar as histórias das princesas. Então entre nós, a gente se articula e tenta proporcionar os melhores 15 minutos daquele domingo para aquele quarto. Precisa de alguém que toque gaita de boca para as crianças? Com certeza. Voluntário. Faltava aqui, isso. Aqui, ó. É o que faltava, a gente já achou. Aqui, ó, tá aqui o voluntário. E você tocou num ponto muito interessante, porque assim, muitas pessoas falam assim, poxa, mas eu não sei fazer isso, ou eu não sei fazer aquilo. E aí, como que eu posso? Eu posso trabalhar com vocês? Eu posso ser um voluntário? Isso, essa era uma pergunta. Como as pessoas que têm vontade, mas não sabem o que fazer, como eles podem trabalhar? Pois então, e nessa questão da organização que nós comentamos no início, nós temos todo mês, no segundo sábado do mês, uma reunião. Certo. Do grupo. Essa reunião acontece sempre, no momento, né, ela acontece lá na FESC, lá no Campo do Rui. FESC 1, na FESC 1, que é lá no Campo do Rui. Campo do Rui. Às 16h30 até às 19 horas. E a gente tem nessa reunião alguns procedimentos. Então, por exemplo, quem não conhece o grupo, ele vai lá, ele vai fazer uma visita como visitante no grupo, ele vai verificar como funciona. Perfeito. Então, na nossa reunião, que acontece todo mês, no início da reunião nós conversamos com todas as pessoas que foram para conhecer o grupo, tá? 15 minutos de conversa. Depois a gente passa para uma segunda parte da reunião, onde a gente faz os informes, onde nós temos depoimentos de situações que aconteceram, porque para compartilhar, né, para enriquecer o grupo como um todo. E nós sempre temos uma oficina. E essa oficina, para você ter ideia, nós temos o grupo de oficineiros que prepara essas oficinas. Certo. A Sueli coordena já o grupo de oficineiros há muitos anos, até por toda a habilidade dela de programação no Sesc, né? Não podia perder isso no Grupo Amor em Gotas, né? Pegar o rabinho do nada e junta com o outro, né? Aqui é assim, a gente faz as coisas assim aqui, junta de lá, junta de cá e vai esticando, né? E aí nessa reunião a gente tem uma oficina, então, por exemplo, nós vamos ter de repente uma oficina que nós vamos aprender a confeccionar esculturas com bexiga canudo. Então vamos fazer cachorrinho, vamos fazer flor, vamos fazer macaquinho, vamos fazer vários elementos. Ou seja, por quê? Porque nós vamos ensinar, desenvolver aquela habilidade no nosso voluntário. Tá? Ou nós vamos ter uma oficina de música. Então, e a Sueli com o grupo de oficineiros, eles preparam toda essa oficina. Então, assim, o voluntário que tem interesse, o que a gente precisa dele? Esse é um ponto importante. A gente precisa que ele tenha amor para dar. Pode crer. Porque se ele não tem amor com ele, como que ele vai dar? A gente precisa que ele consiga acessar a sua alegria interna, porque a sua alegria vai despertar a alegria na criança. Mas para isso a gente também faz atividades para ajudar a despertar essas alegrias, tá? E a gente precisa que ele tenha disponibilidade para ir pelo menos um domingo por mês na Santa Casa e participar dessa reunião, porque essa reunião ela é muito importante, porque ela é a reunião de formação. Então o nosso voluntário é muito importante a participação dele nessa reunião. É formação, informação e encontro. Então ela é uma reunião que ela agrega três eixos importantes. Informação, formação e o encontro.
uma pessoa precisaria disponibilizar num mês em torno de 5 ou 6 horas 5 ou 6 para horas. fazer toda a Pra fazer diferença toda a na vida de um diferença, monte de ser exato. humano. Aham. Porque não somente as crianças, né? Mas o fato delas se sentirem melhor permite que tenham reações melhores aos Com tratamentos certeza. e, consequentemente, suas famílias também são atingidas Sem dúvida. pelo benefício. Ronaldo, em 2017, nós tivemos 99 voluntários que atuaram dentro da Santa Casa, ou seja, 100 voluntários. Porque nós temos tudo isso registrado. Claro. Em 2017, nós recebemos 50 pessoas que foram, participaram desse dia do primeira visitante vez, né? pela primeira vez para conhecer o trabalho. E essas pessoas, a maioria, ficam. Uhum. E aí você fala assim, poxa, mas então se chegou a 50, como vocês só têm 100? O voluntário, no Grupo Amor em Gotas, assim como em outro trabalho voluntário qualquer, ele tem um tempo, né? Uhum. Ele chega porque ele tem um propósito e ele sai porque ele tem um outro Claro, propósito. claro. Isso faz parte de ser voluntário, né? A gente tem que Perfeito. entender que tem essa dinâmica, né? Ele chega com o tempo já determinado e ele precisa sair para esse outro passo que ele vai dar, que é tão importante quanto o passo dele ter dado, de ter chegado até a gente. Perfeito. Então, E nesse processo, né, que ele chega e sai, nós estamos o tempo todo formando novos voluntários. Mas isso pra gente, enquanto o grupo de gestão do Grupo Amor em Gotas, isso faz parte do nosso trabalho. Ok. Então isso pra gente tá tudo bem. Por quê? Porque esse voluntário que ele esteve conosco, que ele foi na Santa Casa, que ele sentiu o sabor, que ele vivenciou o que é fazer a diferença lá, o que é quebrar a rotina de uma criança que está lá. Muitos deles são pais. E a hora que ele entra lá dentro, ele se vê como acompanhante e ele vê como aquilo faz a diferença. Então, esse voluntário que ele recebeu esse tratamento, um pouco, que ele aprendeu um pouco, que ele teve oportunidades de aprender lá dentro do hospital, que ele teve oportunidade de aumentar a sua percepção pessoal daquele processo, independente dele parar de trabalhar conosco no Grupo Amor em Gotas, aquilo se mantém na vida dele. Então, Perfeito. o Grupo Amor em Gotas, ele já propósito. fez uma Claro. diferença, Claro. ele já deixou ali uma sementinha do voluntariado, a sementinha do olhar para o próximo ser humano, a sementinha de olhar para si, fazer a diferença, né? Para si e para para o o outro. outro. Ele Então- pode até migrar para um outro Isso. grupo e usar a solidariedade, por Naquele exemplo, outro grupo, entre idosos. com Sim. certeza. Às vezes tem outros espaços que a gente não atua, mas presídios hoje em dia, né? Crianças que são retiradas de suas famílias, crianças, alcoólatras anônimos, o Sim. pessoal que fica nesses albergues, né? Então, assim, você precisa encontrar qual é o seu propósito, né? Em qual foto você vai se encaixar, qual que é a sua busca de ser um voluntário. E é o que a gente torce. Quando o nosso voluntário vai embora, a gente não fica atrás da pessoa. Muita gente, essa é uma boa psicológica que você falou, que muita gente, Ronaldo, pergunta pra gente, poxa, mas a gente tem sempre 70 pessoas. A gente não sabe como, mas a gente sempre tem 70. 65, 68, 70, tem sempre. E a gente fala, poxa, mas como que esse pessoal saiu? Mas é isso, assim, primeiro porque, assim, é do ser humano, precisa dar esse passo, precisa ir fazer o seu outro movimento. E segundo, assim, você não coube aqui, mas você precisa encontrar o seu lugar, de se dedicar, encontrar o seu lugar na foto. Literalmente é isso, né? Encontra o seu lugar na foto, sabe? Não deu certo aqui, mas vai procurar outro lugar. Então isso pra gente é tão importante quanto ficar no grupo. Então acho que é por isso que as pessoas acabam às vezes saindo e elas mesmas indicam outra para conhecer o trabalho, ou ir lá estar no lugar, passar para conhecer a gente, ver como que a gente faz, e justamente para isso, porque elas sabem que também não querem deixar aquelas crianças
nos domingos esperando, né? Claro. E é interessante nesse processo, Ronaldo, porque muitas vezes nós recebemos muitos alunos aqui da UFSCar, alunos da USP, alunos da Unicep, alunos do Instituto Federal, alunos do SENAC, SENAI. E muitas vezes esses alunos, eles já vêm para São Carlos com um tempo definido para estar aqui. Sim, sim. E esse voluntário, quando ele vem dessa situação, ou seja, ele está sempre também procurando fazer algo mais, procurando conhecer um pouco mais da cidade, ele já sabe que ele vai embora. E quando ele vai embora, ele leva isso. Então, esse aluno que se forma, ele leva isso. E para esses alunos também, muitos deles têm algumas disciplinas dos seus cursos básicos que elas têm créditos especiais. Isso, exatamente. E nós recebemos no Grupo Amor em Gotas alunos assim, que eles vão lá fazer o trabalho voluntário e depois eles percebem que aquilo pode contabilizar crédito para ele. A gente faz uma declaração porque como a gente tem o controle exato de que dia que ele participou, ou seja, eu vou fazer uma declaração só do número de horas que ele participou. Perfeito. Então nós fazemos essa declaração e essas instituições de ensino, elas aceitam a nossa declaração do Grupo Amor em Gotas, assinado por nós, né, a coordenação do grupo, contabilizando o número de horas que ele fez um trabalho social. Então a gente tem um outro viés. Claro. Então quando a gente fala que o grupo ele tem uma atuação, a atuação principal dele é na Santa Casa, 18 anos. É maravilhoso essa atuação na Santa Casa. A gente é extremamente grato à Santa Casa por abrir esse espaço. Nós fazemos os relatórios, mostramos o que nós fazemos, temos toda uma parceria ali de conversas com frequência, né, Sueli, para receber as orientações da Santa Casa. Para alinhar, né? Os procedimentos deles são os mesmos nossos, né? E não sei se a Su pode falar um pouquinho, também acabou que a nossa persistência e permanência ao longo desse tempo veio de encontro com, hoje em dia ele chama humanizado. Então, essa questão da humanização dentro do hospital. E aí, hoje, quem trabalha, né, Su pode até falar com mais propriedade sobre isso, quem faz um trabalho de humanização junto com a proposta de humanização da Santa Casa é o Grupo Amor em Gotas. Que legal, que legal. E a gente já faz isso antes de terem implementado essa proposta. Do Ministério da Saúde. E a partir do momento que eles implementaram, a gente já comprou a ideia junto com eles e estamos lá. Vocês mencionaram outras áreas e eu acho muito, muito importante nós mencionarmos isso mais uma vez. Você tem os AAs, os DQAs, pelo menos no meu tempo de jovem se chamavam DQAs, Dependentes Químicos Anônimos, cidadãos em situação de rua, não é? Que são inúmeros grupos de pessoas desfavorecidas socialmente, se eles estão certo ou errado. Eu acho que nenhum juízo moral é aplicável a uma discussão como essa, não é? Mas o incentivo a que os cidadãos atuem, enfim, o que eu estou achando assim um barato de pensar, porque as pessoas que passam por esse processo com vocês, eles voltam para a sua cidade ou para outros ambientes e nessa volta eles acabam, vamos dizer, derramando essas gotas em outros ambientes. Sem dúvida. Nós fizemos, assim, para mostrar para você a nossa atuação nesse outro campo, nós fizemos no final do ano passado um Para Além do GAG. Certo. Então, assim, nós abrimos espaço nas nossas reuniões para que os voluntários que estavam lá presentes contassem, porque muitos deles fazem algum trabalho além do GAG. Então, trazer essas oportunidades. Porque quando a gente faz o dia do visitante, Ronaldo, a pessoa vai lá, às vezes essa pessoa fala assim, gente, é lindo o trabalho, é maravilhoso, mas assim, eu não me sinto tão bem no hospital. Então, essa pessoa que ela deu um passo para fazer um trabalho que vai beneficiar o outro ser humano, a gente tem que aproveitar esse espaço dela e encaminhar ela. Então, a gente sempre fala assim, olha,
tudo bem, aqui, de repente, não é o espaço que te agrada, mas São Carlos e outros lugares têm muitas outras opções de atuação. Por exemplo, o Fundo de Solidariedade do município tem cadastrado lá várias organizações, instituições que recebem, que precisam de trabalho voluntário, que precisam de receber voluntários. Então, nós encaminhamos. Tanto é que agora, na comemoração dos 18 anos, a presidente interina do fundo, ela foi no nosso evento comemorativo para falar do fundo. Por quê? Porque nós queremos que o nosso voluntário, assim, a gente não quer ele amarradinho na gente. Sim. Ele tem que fazer, assim, para ele ser bom, ele tem que fazer um trabalho no Grupo Amor em Gotas. Não. Para ele se desenvolver ainda mais como ser humano, se ele fizer esse olhar mais aí num outro nível, num outro campo, para os outros, ele já tem um ganho muito grande. Mas assim, se for conosco, maravilha. Perfeito. Mas se for para um outro, também maravilha, porque o outro também precisa, as outras entidades também precisam. Isso. No grupo, as nossas oficinas são sempre direcionadas para o trabalho com crianças. Claro. Tá? Mesmo que às vezes, numa visita, alguém do próprio hospital pede para a gente fazer um acolhimento especial em algum leito de adulto ou idoso, e a gente faz seguindo as demandas da Santa Casa, tá? O nosso foco é sempre a pediatria, mas a gente também faz. E no Natal, a gente faz uma visita para a Santa Casa toda. Inteirinha. Todos os leitos, todos os funcionários, que é a visita do Natal. Aí ela tem uma outra dimensão, né? Um outro tamanho, é maravilhoso também. Meninas, olha, infelizmente eu costumo dizer que a satisfação é serva do tempo. Né? Que bom! Que bom! Nós temos que encerrar a nossa entrevista, mas eu sugiro ao pessoal que nos acompanha, sugiro fortemente que se aproxime e conheça. Eu vi as fotos, sabe? Eu vi a alegria estampada na cara das pessoas. É maravilhoso. Eu olhei um cidadão, não vou nem falar porque pode ser que eu não goste, mas eu olhei para a cara dele, ele parecia uma criança com um bonezinho, e eu imaginei, eu digo, esse cara deve descer professor, e na aula dele ele deve descer um sujeito sisudo, sério, mas ali ele é uma criança há mais tempo que as outras crianças. E como é um objetivo do nosso programa, deste nosso programa especificamente, enfatizar uma coisa, a solidariedade social, eu entendo que ela, num planeta com um monte de gente que nós temos e com os problemas que nós temos, a solidariedade não é mais uma opção, não, ela é um imperativo de uma vida mais tranquila. Sem dúvida. O contrário disso é sustentar e dar suporte à violência social, seja simbólica, seja de fato, que a gente vê acontecer diuturnamente. Exato. Exato. Então, e aí, então, Ronaldo, já que você disse aí que você já viu um pouco das nossas fotos, nós convidamos para que quem estiver nos ouvindo e assistindo, que faça uma visita na nossa página no Facebook. Nós disponibilizamos fotos dos voluntários. Tá? Às vezes o acompanhante ele tira foto da criança, ou ele filma, mas aí a mãe ou o acompanhante publica na página deles e faz o link para a gente. Então, no Facebook, né, é Grupo Amor em Gotas, tudo junto, lá você vai encontrar. Se precisar entrar em contato conosco, se quiser fazer algum trabalho, conhecer um pouco mais, o nosso e-mail é GAG, que é Grupo Amor em Gotas, né? @amoremgotas.com.br. Perfeito. E estamos agora numa nova fase. Somos maiores de idade, 18 anos. Perfeito. E como maiores de idade, nós estamos abrindo esse ano 2018 a possibilidade de fazermos palestras,
Muito bom. em organizações, em Escolas, empresas, em escolas, para mostrar um pouco que é possível você fazer um trabalho voluntário por 18 anos. Perfeito. Então, como funciona essa questão dessa causa? Perfeito. Isso. E nós vamos publicar junto com o vídeo esses endereços para os nossos ouvintes e assistentes terem a Isso. oportunidade de conhecer. Meninas, eu agradeço imensamente a presença de vocês. Desculpa, Sei que vocês deixaram o trabalho de vocês. Estou gripada pra caramba, peço desculpa aos ouvintes e os assistentes. Não tem problema, eu ia te convidar para cantar, então não convido. Não. Olha, uma bueníssima tarde, manhã, noite para todas e todos. E fica a sugestão, bicho, solidariedade nunca fez mal a ninguém. Principalmente nesse mundo que nós temos agora. Então, até o próximo. Vamos fazer a diferença. Vamos fazer a diferença. Você ouviu Na Ação, um programa da Rádio UFSCar. Continue na programação da 95,3 FM e escute diferente.